Perguntar-se-á, qual é o mais antigo tesouro nacional português? Bom, quando nós pensamos em tesouros de qualquer país, neste caso tesouros portugueses, pensaremos, porventura, e naturalmente primeiro, em pinturas, os painéis de São Vicente, ou em esculturas, ou peças de ourivesaria, a Céu de Custódia de Belém, por exemplo, dos Jerónimos. Mas, na realidade, tesouros nacionais não são definidos tanto pelo valor intrínseco venal da matéria-prima, ou até por a notoriedade histórica que têm, mas pela sua raridade, antiguidade, tipicidade, enfim, um conjunto de critérios que a legislação define e que levam a que se possa atribuir esse rótulo de tesouro nacional. Ora, o mais antigo tesouro nacional português guarda-se neste Museu Nacional de Arqueologia e constitui uma peça que se diria inusitada para o conceito de tesouro nacional português. Eu tenho-a na mão, trata-se de um biface, portanto, um instrumento de pedra lascada, da mais antiga pré-história, do Paleolítico Inferior, de um período que, em termos de evolução humana, poderíamos grosseiramente fazer corresponder ao Homo erectus, e, portanto, uma fase ainda antes dos Neandertais, e claro que ainda muito antes dos Sapiens. Um período em que, por exemplo, esta ferramenta era para usar na mão, todos os instrumentos eram de pedra lascada, madeira ou osso, claro, materiais perecíveis que entretanto se perderam, mas os de pedra lascada eram para usar na mão, porque ainda não tinham inventado a técnica do encabamento das ferramentas. E o biface, este tipo de peça que eu tenho na mão, é uma peça muito importante, porque poderíamos dizer que é a mais universal e a mais duradoura ferramenta da história da humanidade. E, porventura, a mais misteriosa, porque é talvez a única de que não encontramos qualquer registro nos chamados primitivos atuais ou subatuais. Ou seja, não encontramos qualquer registro etnográfico. Apenas pela arqueologia conhecemos os bifaces. Os bifaces, outrora eram chamados por um termo francês, coup de poing, depois também chamados por um termo inglês, an axe, machado de mão, acha de mão, embora o fundador do Museu Nacional de Arqueologia lhe preferisse dizer à portuguesa, para não utilizar esse termo francês de coup de poing, uma expressão muito patusca, muito engraçada, que tem todo o sentido. Se preferir dizer, bem, o biface ou o coup de poing, talvez pudéssemos chamar em português o faz tudo. E porque, na realidade, o biface era uma peça polivalente, reparem, tem uma espécie de um bico, e portanto podia servir para furar, para ações de perfuração, tem dois lados convergentes que poderiam servir para cortar, como facas, como raspadores, etc. E até nos mais evoluídos, como é o caso deste, a própria parte de baixo, a parte basal, é trabalhada de modo que podia ser uma plaina, um furador, um raspador com mais capacidade de força, não é? Portanto, é uma peça polivalente para uso na mão. Este biface, que constitui o mais antigo tesouro nacional português, é particularmente interessante e importante, e por isso ele foi escolhido para esse efeito, porque é extremamente esbelto, evoluído, uma peça que tem dois lados, biface, mas tem também uma simetria bifacial, mas também tem uma simetria bilateral, porque tem dois lados mais ou menos simétricos um em relação ao outro, convergindo para um bico, para um gume, dando ao conjunto uma forma muito equilibrada daquilo que podemos dizer que é uma estética funcional. Os padrões de simetria são tipicamente já a passagem para a matéria de padrões mentais. E, portanto, também este aspecto é muito importante. É a primeira vez na história humana em que existe a aplicação na matéria-prima, na matéria bruta, de padrões mentais como o da simetria, daquilo que se podemos chamar estética funcional. Daí que muitos autores também digam que os bifaces são os mais antigos exemplos de peças de design, ou seja, de adequação entre forma e função. A forma ideal, que normalmente é reduzida a figuras geométricas, que são a nossa maneira de entender o mundo, para as funções que pretendemos. Este biface, em especial, é realmente muito sugestivo. Ele é feito, embora se perceba pouco, porque é só um bocadinho de resto que falta, é feito só a partir de um seixo rolado em quartzito, uma matéria-prima muito dura e difícil de trabalhar. Da superfície primitiva do seixo rolado só já está um bocadinho na parte que nós chamamos de trás ou reverso. Todo o anverso, a parte da frente, é trabalhada. E é trabalhada por um sistema, ele próprio, muito engenhoso e muito evoluído. Ou seja, primeiro, aparelhar a forma inicial, mais, digamos, de esboço, a partir do seixo rolado, foi trabalhado com um percutor de pedra contra pedra, mas depois,
para lhe dar as formas finais de acabamento e, designadamente, o serrilhado do gume que confere à peça um poder cortante maior. Bom, esses retoques todos finais, em toda a volta, de um lado e do outro, foram feitos com percutor brando ou elástico. Quer dizer, de madeira ou de osso. Bom, e dirão os mais desprevenidos, mas como é que se pode partir a pedra, talhar a pedra com matéria-prima que é mais fraca do que a pedra, o osso ou a madeira? É possível, é preciso é ter engenho e arte. É possível, batendo muito de raspão, pancadas muito tangenciais, que retiram lascas pequeninas que vão precisamente moldando e dando a forma final dos gumes. E aqui temos o mais antigo tesouro nacional português, um biface, que terá cerca de 100 mil anos e é proveniente de Alpiarça, mais exatamente do Val do Forno, um vale que se situa nos limites geográficos da Alpiarça, não muito longe de um outro local, esse mais conhecido porventura para a maior parte dos portugueses, que é a Casa dos Patudos. Bom, ora, por que não, quando se visita a Alpiarça e a Casa dos Patudos, dar um passeio também por o Val do Forno, que é o local de proveniência desta peça?